Olá, meus amados e abençoados irmãos. Estamos aqui de volta. Tivemos um problema de áudio, né? Estamos iniciando essa gravação para trazer para você uma palavra de fé. E a palavra desta manhã, meus amados irmãos, é sobre a oração. É ela que tem me sustentado no momento de luta, de tribulação, porque não é fácil. Você vive num mundo onde há uma verdadeira guerra espiritual. E somente a oração, aliás, glória a Deus que deixou essa ferramenta poderosa que é a sua oração. Você nem imagina o que ela pode fazer. Ou vamos ser claros, o estrago que ela pode fazer no inferno. A oração. Eu gostaria de falar sobre oração. Por quê? Veja que oração, você ora. Aí você escreve oração, ora. E a ação é de Deus. O orar é você. E quem move a mão é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Por isso você tem que orar. Por isso existe a oração. Você tem que orar. E o que significa a oração se não mostrarmos quantos somos dependentes de Deus? E para vocês terem uma ideia, o próprio Senhor Jesus orava. E se faz a necessidade, Ele nos ensinou, nos deu o exemplo. Quando Jesus ia orar, quando ele voltava, ele deixava o discípulo ali, né? Aí ia orar, e não chamava, porque quando você ora, é bom você orar sozinho, né? A não ser quando você ora em grupo e tal, na igreja e tal. Mas você ora o Pai como manda a Bíblia. Fecha sua porta em secreto e fala ao teu Pai. Então Jesus, ele falava, ia falar com o Pai. Quando ele ia falar com o Pai, quando voltava, os discípulos estavam orando? Não, eles estavam dormindo. E é exatamente o que muita gente está dormindo, sono espiritual. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Tem que ter esse maior cuidado, porque quando você deixa de fazer as coisas concernentes à sua salvação, você corre um sério risco. É você, irmão, que na fé é bom que você entenda e ouça, porque você nem imagina a quantidade de demônios que estão trabalhando ao nosso redor para que nós venhamos a fracassar e envergonhar o nome de Deus. Quer ter uma verdadeira, como é que se fala? Quer ter uma verdadeira, um verdadeiro índice de que realmente você quer ter uma prova de que realmente o inimigo ele fica te vigiando, quando a Bíblia diz que ele fica rodeando a gente como um leão, pontos para nos devorar. E aquele mesmo inimigo foi exatamente aquele que foi até Deus no dia que o servo de Deus foi lá até a presença de Deus. Ele foi para quê? Para acusar Jó. Mas Jó não dava certo. Poxa, como é que pode? Ele não foi acusar Jó. Aí foi quando Deus propôs o desafio para ele, permitiu ele passar o que ele passou. Obviamente que depois deu tudo em dobro, mas ele foi abençoado quando ele fazia o quê, meus irmãos? Sobre o que nós estamos falando? Sobre... Ele foi abençoado quando ele fazia o quê pelos seus amigos? Exatamente, ele orava pelos seus amigos. Jesus fez tudo certinho, foi tudo maravilhoso porque ele orava, ele era de oração. E é assim que o servo de Deus tem que ser. Irmãos, a oração é universal, todo mundo ora. O crente, o macumbeiro, o espírita, todos oram. Só que tem um porém, cada um ora a um Deus diferente. Pois Jesus deixou claro, ninguém veio ao Pai, não sei por mim, então não deixe de orar não. Os problemas começam a aumentar exatamente por falta da sua oração. Jesus, no último dia da sua morte, ele ainda teve forças para orar. No último dia da sua morte, ele orou. Ele orou na quinta-feira, no último dia da sua morte, que era sexta-feira, ele orou numa quinta. Isso, orou aonde? Ele fez 3 últimas orações. Aonde? No cenáculo, no Getsêmani e na cruz. Ou seja, no Calvário. Ele orou. Jesus orou. Você vê lá em João 17:20, que você vai ver, mesmo no final de toda a sua vida aqui na terrena, tudo que ele fez no final, no último dia de sua morte, numa quinta-feira, ele ainda teve tempo para orar 3 vezes. Tem gente que não tem tempo para orar uma, cheio de vida, cheio de saúde, não tem tempo. A correria do dia a dia. Sabe o que acontece, meu irmão? Posso ser sincero? Os avanços tecnológicos, as distrações desse mundo estão afastando as pessoas de Deus. E cada dia é criado a facilidade, um computador na palma da tua mão, as facilidades para você fazer tudo, interagir com tudo, com o mundo, mas menos com Deus. Tudo acontece, isso é uma estratégia do inimigo, é um avanço tecnológico, beleza, para melhorar. Mas você vê que nem com isso a situação do país melhora. Pode criar toda situação. Vocês concordam comigo? Pode criar toda uma tecnologia para mudar a situação, facilitar a vida do povo, mas continua a miséria. Sabe por quê? Porque não depende, tecnologia não depende disso. O que depende para mudar a vida do povo é a honestidade. A roubalheira continua com tanta tecnologia e roubalheira, corrupção
Então, meus irmãos, tem que se apegar à oração mesmo. A oração é a sua base, é o poder de Deus sobre sua vida. Você não depende de Deus? Você depende de Deus? Porque eu dependo de Deus. Aliás, todos que dependem de Deus têm que falar com Deus. Você só ora a Deus quem depende dele. Quem não depende, o que vai orar se não depende dele? Então, quando a pessoa diz assim, eu falo com Deus em qualquer lugar, eu falo com Deus na minha casa, não preciso ir para a igreja, obviamente, não tenha dúvida que você está certíssimo. Poxa, eu fico até feliz, até me emociono com isso, com certeza. Mas isso não vai mudar a sua história não, sabe por quê? Preste bem atenção. O templo, a igreja, ou como é que se diz, o cenário, igreja, ele foi criado, sabe para quê? A instituição igreja, para se você unir a sua fé com a dos irmãos, porque Jesus deixou claro, onde tivesse 2 ou mais pessoas no meu nome, eu estaria presente. Preste bem atenção, não quer dizer que Jesus não está com presente quando você está sozinho orando no seu quarto, não. Mas ele está dando uma força para você entender, ele está dando um sinal de que você entender que é impossível que você vencer se não tiver em união de fé com os irmãos. Você tem que estar na igreja em união de fé, porque a fé unida jamais será vencida. Você tem que estar unido com os irmãos, orar, clamar. São poucos que têm o hábito. A gente faz a convocação da oração do meio-dia. Você não imagina, irmãos, a oração do meio-dia como ela é poderosa, como ela é muda, como ela muda uma situação. Você crê nisso? A oração, vou dizer para vocês, tudo que está acontecendo no país, essa revolução, essa mudança aí, né? Ex-presidente, ex-governador, prefeito sendo caçado, enfim, os principais chefes de estados sendo presos por corrupção. Porque, preste bem atenção, Deus não está morto. Já viu aquele filme? Deus não está morto. Ele está vendo. E o povo tem clamado. Ele diz que se o povo que se chama pelo meu nome clamar, é isso aí. E se humilhar diante de mim, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra, irmão, além de ser o nosso coração, a terra espiritual está falando do nosso coração, mas também fala da nossa terra aqui. O Brasil, por exemplo, o país precisa de oração. As pessoas têm que orar mais. Mas Deus está dando resposta. Houve uma mudança no cenário político. Você reparar, houve sim. Os corruptos estão presos. Um dia desse, o último chefe do Estado aí, poxa, foi detido quando não estava em casa. Porque Deus é justiça. Não adianta que você plantou, tem que colher. O que eu plantar, eu vou colher. E eu não desejo mal para nenhum político. A gente não pode aplaudir, oh, que maravilha, rir com o mal de ninguém, não. Mas a gente se agrada com a justiça. Porque a justiça principal é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não mata ninguém, pode ter certeza. Só se a pessoa caçar a própria morte. A justiça de Deus pune alguém. Mas quer dizer que toda punição de Deus é com motivo de morte, não. Então, meus irmãos, é importantíssimo a oração. Se você tiver uma noção do que o poder da sua oração pode fazer, é porque você não imagina que o teu corpo ele se incendeia, ele clareia, e o inferno vê isso, ele vê bradas vivas quando uma pessoa dobra o seu joelho, quando a pessoa bota o pó a cara no pó, quando a pessoa clama, quando a pessoa fala, meu pai, é isso, é aquilo, mas não é falar, oh meu Deus, se o Senhor puder, me ajuda, eu estou naquela situação. Assim você não vai comover Deus não, porque muitas pessoas querem comover Deus pelo sentimentalismo. Vocês se lembram de Marta e Maria? Ela poderia chegar lá sobre a morte, sobre a doença de Lázaro, que era amigo de Jesus. E a melhor coisa para você mover uma pessoa para o socorro dela é falar, ih, sabe quem fica doente? O teu irmão, o teu pai. Você fala assim, a pessoa vai correndo. A pessoa vai correndo, porque vai ser uma notícia que a pessoa vai correndo. Mas Marta e Maria, eu até digo que ela usou uma pequena estratégia ali, né? Não foi malicioso não, mas usou uma estratégiazinha para apressar Jesus. Senhor, aquele que tu amas... Nosso irmão está doente, tipo assim, quase morrendo. É só falar, Senhor, o teu servo, Lázaro, está doente. Só isso. E tanto é que Jesus não foi, porque ele não era sentimentalismo. Ele agia tudo que pela fé. Ele foi 4 dias depois e ressuscitou Lázaro. Mas mesmo assim, quando ele chegou, elas ainda questionaram, elas não estavam orando?
Eu não creio que estavam orando, né? E elas questionaram. Quando ele chegou e Lázaro já estava morto, ela nem deixou ele chegar primeiro. Elas já foram abarrando ele na entrada, na porta, ou no caminho da estrada. Senhor, nosso irmão morreu. Se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido isso. Olha a fé. Isso não é fé. Fé é quando você crê, Senhor, eu pedi, eu sei que eu vou receber. O Senhor é fiel, porque aquele que promete é fiel. Aquele que promete não falha. Meu irmão, preste bem atenção. Olha aqui, esse áudio, esse tipo de palavra, eu gostaria de estar ministrando por vídeo, sabia? Mas meu aparelho tem problema. Eu gostaria de ministrar por vídeo, sabe para quê? Para olhar bem para você, olhar bem para mim e ver a sinceridade com que eu trago essa mensagem, para dizer para você o seguinte: eu ia olhar para a câmera bem na sua frente assim e ia falar para você, irmão, a sua oração, ela é poderosa. Ela pode mudar toda a sua história, a sua família, o seu país. Olha, não fique parado, não seja uma pessoa relaxada, você tem fé. E não interessa se você diz que é religioso, que eu creio, eu sou crente desde quando eu nasci, eu sou católico apostólico romano, mas nunca fui à missa, você é crente, mas não vai na igreja, você crê em Deus, mas não professa a sua fé. Aí me lembra o caso daquele garotinho, se lembra, que chegou para o pai, papai, qual o tamanho de Deus? Vocês sabem o que é isso? É uma pergunta muito forte para um garoto de 7 anos, né? Aí o pai pegou, sem saber responder uma resposta. Tem que ter a resposta correta. Qual o tamanho de Deus? Aí o pai ficou sem saber. Realmente é uma pergunta, né? Diferente, né? Diferente mesmo. Qual o tamanho de Deus? Quem pode medir Deus, a grandeza do nosso soberano? Aí o pai olhou para o alto, na memória ele viu um avião. Um avião, né? E daí um servo contou, e eu estou aqui contando para você. Daqui foi um servo do Senhor uma vez falando, né? Aí ele olhou para o avião, então eu não estar contando certo, né? Corretamente, mas ele olhou o avião. Nisso que ele olhou, o pai viu um avião, ele falou, filho, olha o tamanho daquele avião, consegue ver o tamanho daquele avião? Aí o filho olhou, botou assim entre os dedos, bem distante, avião voando, bem distante mesmo, parece pequenininho, né? Aí depois o garoto olhou, pai, pequenininho, bem pequeno mesmo. Aí o pai, tudo bem, não se deu por satisfeito. No outro dia levou o garoto lá no aeroporto, onde aqueles enormes aviões, aqueles aviões gigantescos, vendo um avião assim na terra, né? Assim, encostando assim nos aviões, estacionamento, verdadeiro estacionamento, aeroporto de avião, né? Aqueles aviões gigantescos que leva tripulações, quantidades enormes de gente. Ele chegou a pensar assim, o garoto, como é que um peso desse, né, pode estar no alto, né? Meu amigo, não se tem explicação para certas coisas. Mas aí o garoto olhou, quando o pai falou, vê o tamanho desses aviões, ele olhou, depois falou, pai, é enorme, pai, esses aviões são enormes. Aí o pai falou, é exatamente isso, meu filho. Se a gente vê Deus de longe, ele é pequeno na nossa vida, ele se manifesta. O que é ver Deus de longe? Trazendo para a nossa vida espiritual, meus irmãos. Ver Deus de longe é dizer, eu creio em Deus, mas não vai na igreja. Eu busco a Deus, mas não busca a Deus coisa nenhuma. Não ora, ainda critica quem vai na igreja, começa a falar e não busca a Deus. Só vê uns problemas, a pessoa só reclama. Tem gente que para perto da pessoa, a pessoa só conta coisa ruim. Então, o Deus dela está pequenininho. Então, ela não vai ver, ela vai ver como aquele garotinho, pequenininho. Mas quando ela busca Deus para si, ela fala, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o teu poder se manifestando na minha família, na minha vida, arrancando esse desgraçado, esse espírito da morte, esse espírito do vício, da bebida, da cachaça. Enfim, eu preciso, Senhor, da tua libertação, porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tem alguma coisa errada. Está faltando oração. Então, quando você ora, aí sim, esse Deus grande, ele aparece na sua vida de uma forma poderosa. Aí todo mundo vai dizer, poxa, seu Deus é grande mesmo, né? Me lembra a passagem de Davi, meus irmãos. Davi, aquele garotinho pequenininho, ninguém dava nada por ele, né? Ele chegou lá, impetuoso, abusado, ousado da fé. Ele chega lá no arraial, lá, quando ele vai levar comida para os seus irmãos. E chega lá, os irmãos dele estão lá e de repente aparece do nada os irmãos deles felizes lá, tranquilos, lá, depois de várias batalhas que tinha vencido. Chegou o gigante de Golias. Gigante Golias. Não é isso? Gigante de Golias é representado pelo próprio diabo, né? A representação do próprio diabo no gigante Golias. Chegou lá para afrontar o exército de Israel.
Olha, irmãos, ele começou a afrontar. Quem é aqui que tem moral para brigar comigo? Quem é que vai brigar comigo? Quem é que pode? Quem é que é isso? Quem é que é aquilo? Aí o garotinho, o pai dele, leva comida lá para seus irmãos, ver como é que estão na guerra lá, porque naquela época tinha muita guerra, né, meus irmãos? Por isso o Senhor é Senhor dos exércitos. Isso quer dizer o quê? Que a tua guerra não é tua, é de Deus. Então você não luta, você só tem que orar. E Deus vai representar você muito bem nessa guerra, te dando a vitória. Aí o que que acontece? Davi foi lá. Quando ele chega lá no arraial, ele vê aquele alvoroço lá, aquele grandão lá, gigantão lá, e não entendeu. Ele perguntou o que está acontecendo. Aí falaram a Davi, se incircunciso aqui, filho, esse gigante aqui está aqui desafiando a Deus e tal, não sei o que. E o rei prometeu dar isso, que a sua casa vai ser coberta de não pagar impostos, né? E vai ter muito dinheiro, vai ter riqueza e vai se casar, né, com a filha do rei. Era isso mesmo, né, irmãos? Vocês estão enganados, né? E aí, Davi não é bobo, né? Ele almejava a grandeza. E quando você almeja a grandeza, você não fica, dinheiro é do diabo. Dinheiro é do diabo. Fica sem dinheiro para ver o que tu come. Entendeu? Mas, no entanto, se você é um servo de Deus, um dizimista fiel, Deus te abençoa. Aí Davi, mas ele não foi. Eu posso garantir que ele não foi pelo aquilo que iam dar, não. A premiação para quem derrotasse o gigante, não. Aí Davi chegou e pegou e falou simplesmente assim: o que tá dando para quem encarar esse gigante? Aí os irmãos dele vieram: o que tu tá querendo? Tu é muito presunçoso, que não sei o que. Sempre tem a pata suja do inimigo para tentar impedir você de alcançar sua vitória. E ali foi os irmãos de Davi. Você se lembra no caso da mulher de Jó? O que ela falou para Jó? Amaldiçoa a Deus, então o inimigo ele sempre atua. Se lembra quando Pedro também falou: Senhor, o Senhor vai fazer mal ao Senhor mesmo, vai se matar? Jesus falou: arreda Satanás. Então o inimigo sempre vai dar dificuldades. Quando você falar que vai conquistar alguma coisa para alguém, você está cometendo um grave erro. Não, você busca, depois que você conquistar, você dá o teu testemunho. José é o exemplo do que não deve falar. José do Egito, ele foi falar para os irmãos e a gente sabe no que deu. Então, meus irmãos, voltando lá a história. Aí Davi foi lá, aí falaram para ele assim, tentaram incriminar ele, né? Ou criticar ele, que ele estava sendo presunçoso, queria fazer uma coisa que ele não poderia, porque ele não era ele não era um homem de combate. Davi não era de guerra, né? Embora ele tinha um espírito de guerreiro. Aí o que acontece? Levaram ele até o chefe Saul, o rei Saul. Aí falou: Saul, Davi aqui tá arrumando ideia. Eu imaginei eles falando assim: Davi aqui tá querendo arrumar ideia. Olha só, ele quer encarar o gigante. Daí tá de brincadeira ele, né? Ele é comediante nas horas vagas, o que é? Eu não creio. Ele não falou isso, mas estou dizendo que posição que deve ter na linguagem daquela época, né? Saul, o que vai fazer? Aí Saul olhou: olha, Davi, deve ter falado, você vai ter um problema sério, hein? Você tem certeza? Porque ele falou: me dá roupa. Aí pegou, pediu a roupa. Não, primeiro ele falou: mas você nunca fez não sei o que, nunca lutou. Aí foi quando ele falou, foi quando Davi falou: veio um urso e veio um leão, atacou lá quando eu estava cuidando da apacentando da ovelha, eu fui e rasguei o leão no meio. Eu fui e lutei com o urso, eu fiz aquilo. Ele contou o testemunho dele do que ele podia fazer, porque ele fez. Porque nenhum ser humano, um jovenzinho, lutar com um leão, meu amigo, rasgar um leão como fosse roupa podre, tá na cara que ali era a própria força de Deus usando esse garotinho. Aí ele deu esse testemunho. Aí Saul se convenceu, porque Saul não sabia o que ele tinha feito, né? Ou seja, que ele estava pastoreando as ovelhas muito bem, ele defendeu as ovelhas, entendeu? E é assim que o homem de Deus faz. Ele guarda, ele ajuda você, ele auxilia com a direção de Deus para te abençoar. E você tem que acreditar quando o servo de Deus fala. Estou mudando a palavra aqui, que é para te abençoar também. Então preste bem atenção. Aí Davi foi e botou a roupa, né? Botou a roupa, mas a roupa não dava, muito pesada. A espada mal aguentava, quilos de roupa, imagina. Ele foi. Mas ele foi na fé mesmo, irmão, porque ele pegou apenas uma tiradeira, hoje é conhecido como tiradeira. Eu dava outro nome na época, não sei, né? Estilingue, o que era, né? Pedra lavada, né? Pegou 3 pedras, sei lá, não sei o que. Não precisou de muita munição de armamentos pesados, não, para bater de frente com esse gigante, não. Porque estava em ação, entrando em ação o próprio Deus. Aí o que aconteceu? Ele pegou e foi lá. Aí quando chegou lá, o gigante tirou onda com a cara dele. Tá pensando que eu sou algum cães para vir comigo com pau e pedra? Eu vou lançar sua carne não sei o que, sua carne no
aos lobos, não sei o que, eu vou acabar com você. Aí ele aceitou o desafio, propôs o desafio. Davi era abusado. Olha, tu vens contra mim com lanças e escudo. É assim que o inimigo vem, com tudo, com todas as armas, mas você vai com fé e oração. Eu vou contra ti, Davi falou, em o nome do Senhor dos Exércitos. E ele falou ainda que ia tirar a cabeça do gigante, ele foi e derrotou. É isso, meus irmãos. Eu me desculpe não querer me estender, mas é a verdade. Quando você tem fé, você vence esse gigante que está te atormentando, essa doença incurável que você tem, esse desemprego que está te atormentando, você está desempregado, cheio de dívidas, cheio de contas para pagar e até mesmo correndo o risco de ser despejado da sua casa porque paga aluguel, conta de luz está chegando ao balde, conta de água, telefone, cartão de crédito atrasado, enfim. Olha que você pode transformar essa sua maldição em bênção através da sua oração. Então o que nós propomos hoje, irmãos, é que a gente venha ficar mais orando, venha orar, e olha que a oração tem surtido resultado até no país. Você tem ver o quadro político como é que está mudando. Mudou de uma forma assim espantosamente e assustadoramente, não mudou? Então é isso que Deus faz, e é isso que Deus quer fazer, mudar o quadro da sua vida e mudar a sua história. Olha, vou dizer uma coisa para você. Deus, ele não é homem para que minta. O Senhor Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é para que minta. Se ele diz que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu ouvirei. Ele é fiel. O inimigo é mentiroso, o diabo é mentiroso. Eu sei que muitas pessoas não aceitam quando a gente fala diabo, porque as pessoas falam, vocês só falam em diabo. É exatamente. Antigamente se lembra que os irmãos falavam muito assim, o inimigo para lá. Hoje em dia nem o inimigo o pessoal fala mais. O inimigo não. Que inimigo? É o diabo mesmo. É o inimigo. É o diabo que atormenta a vida das pessoas. Está amarrada a sua vida, é o diabo. Deus não faz nada com ninguém. Se as pessoas aprenderem a culpar o diabo, a pessoa vai ter força. Mas não é só para você falar que é o diabo e culpar o diabo em tudo e não agir, não. É porque às vezes, muitas coisas, às vezes não é o diabo. Às vezes é a pessoa mesmo que tá esmorecido na fé, não é de oração. Ah, o diabo para lá está amarrado. Não está amarrado, porque você não ora. Você está desamarrando. Esse traste ruim que veio dos quintos dos infernos para entrar na tua vida, talvez mandado por um trabalho de bruxaria, de magia, de macumba, olho grande, de inveja, olha, pode ter certeza, ele tem os dias contados. Se você começar a orar, ele vai ter os seus dias contados. Quando você ora, você se torna simplesmente, escuta o que eu falar, põe seus ouvidos aqui para no receptor para você ouvir. Preste bem, eu falar bem baixinho só para você. Quando você ora, você se torna uma ameaça ao inferno. Quando você ora, você causa um transtorno no reino das trevas. Você nem imagina, porque quando você ora, é impossível você estar clamando a luz e a tua vida continuar em trevas. É impossível quando você clama a Deus e Ele não te responde. Ele diz assim, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vou terminar aqui, meus irmãos, mas eu quero deixar essa palavra forte. Não deixe de orar. Eu não posso incutir na mente de ninguém, né? Uma coisa que é tão simples, mas que eu quero dizer o quanto é importante a sua oração. Quantas pessoas foram no nível da morte por causa de oração, mas quantas pessoas morreram porque não oraram? Quantos atropelamentos, incêndios, desastres, catástrofe, mortes, desenganos médicos que desenganou pacientes, esses pacientes foram salvos por meio da oração de um parente, mas quantos também morreram porque não creram? E é triste quando você chega no hospital que a gente visita, o hospital presídio, vai em comunidade, tudo quanto é lugar, e você chega para conversar lá, naquele momento ali crucial da pessoa, em que eu creio que de um lado tá os anjos de Deus para levar a vida da pessoa, e do outro lado da cama tá os anjos de preto, ou os espíritos das trevas para levar. Ali a pessoa ainda não tomou decisão. Então, não é dizer que morreu o diabo vai levar logo, não. Enquanto ela está viva, então há aquela expectativa do inferno para receber aquela alma. Mas há uma expectativa também de Deus falando para aquela pessoa, aceita, e manda a pessoa orar, e a pessoa, infelizmente, não aceita. Você aceita Jesus? Não.
Ela não aceita. Ela morre com revolta contra Deus, ainda por cima, por tudo que aconteceu na vida dela, que ela culpa Deus. Que é assim que as pessoas fazem, elas têm mania de culpar Deus. É fácil culpar Deus. Não é isso? Então, é difícil. Mas quando a pessoa fala assim, aceito, ela pode morrer, ela vai morrer com um semblante alegre. Veja o semblante de quem morre, já reparou? O semblante de quem morre, quando está com aquele desespero no rosto, você não está vendo, você que está ali perto da pessoa que está morrendo, mas a pessoa está vendo anjos das trevas vir buscar ela. Então ela sabe que o diabo que está pegando ela. Quando a alma se descola do corpo, acabou-se a chance. Mas quando a pessoa está morrendo sorridente, já viu quando alguém fala assim, poxa, ele morreu tranquilo, com semblante alegre e feliz, como fosse, sei lá, partindo para a glória, porque realmente essa pessoa viu os anjos de Deus, porque os anjos de Deus vêm para levar a pessoa. A gente sabe que é de fato de verdade. Então, é muito importante estarmos sempre em oração para fortalecer a nossa fé. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira, o melhor fim de semana da sua vida, campeão, está por vir. Comece agora, faça um propósito, porque Deus é Deus de propósito, e comece a clamar ao Todo-Poderoso que Ele vai te responder. Com certeza Ele vai te responder. Amém? Fiquem todos na paz e guardem sua palavra no teu coração. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Eu quero acenar aqui para nossa irmãzinha aqui, Bruna, que nos ouve. Deus te abençoe, minha querida Bruna Rodrigues. Fica na paz. Deus abençoe você, sua família e toda a sua casa, amém? Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Eu aceno para você com o novo sistema que a gente acena aqui. E fica na paz, todos os amados irmãos, fiquem todos com Deus. E bom dia para todos. Tchau, tchau.